Queridos irmãos, muita paz a todos, que em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual, como também do mentor espiritual do nosso grupo, Aires de Lacerda, que ele possa, mais uma vez, possibilitar a cada um de nós a calma, a tranquilidade, a serenidade, a afabilidade e a doçura, né? Para que a gente saia daqui reconfortado, né? Saia energizado, e algo de ruim que a gente possui possa ter ficado pelo meio do caminho, para que ninguém absorva, né? Possa ser aterrado no chão, e que a gente chegue aqui sempre disposto a servir, a amar, a compreender, a tolerar e, acima de tudo, a amar, né? Eu trouxe uma mensagem para nós, rapidamente, para não tomar o tempo da nossa irmã, que se chama Conta e Tempo, que é do Frei Antônio das Chagas. E ele dizia assim: veja a responsabilidade da gente, conta e tempo. Deus pede estrita conta de meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e falta tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como Zé Carlos por não ter tempo. Que a paz, a esperança e o amor estejam conosco hoje e sempre. E nós vamos fazermos a nossa prece inicial para que em mais uma palestra na tarde de hoje, nesse mês de aniversário do grupo Aires de Lacerda, 34 anos, né, desse boizinho, que a gente esteja disposto a mais 34, quem sabe. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino de luz, de paz e de muito amor. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o pão do corpo e o pão da alma. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações que as nossas invigilâncias ainda permitem, mas livra-nos de todo o mal que ainda há em nós, Senhor. Pois só a ti pertence o reino, o poder e a glória hoje e para todo sempre, que assim seja. Que a paz, a esperança e o amor nos visite, se aconchegue e permaneça conosco, hoje, amanhã e para todo sempre, que assim seja. Bom, vamos agora convidar a nossa irmã, que irá fazer os comentários desta tarde. Com ela a palavra e conosco o prazer e a satisfação de recebê-los. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Núbia Sobral. Estou aqui hoje a convite do Sr. Marcos, que já estivemos numa outra oportunidade na AGE, Associação Jurídica Espírita, lá na Federação. Na ocasião falava eu sobre reforma da Previdência, fazendo um link com o Espiritismo. Então ele achou por bem me convidar para hoje falar aqui com vocês um tema talvez um pouco mais, assim, não tão relevante socialmente, mas não menos em grandeza de deixar de ter tamanha importância. Então hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a questão da justiça versus legalidade e uma busca assim, no olhar do jurídico, do olhar da justiça, em busca da cidadania que
em que vivemos, né, na nossa civilização. Eu faço parte de alguns institutos, como bem pode ver, por conta da minha própria formação, devo enfocar bastante na questão também jurídica e fazer esse link. Peço a todos vocês que, como ser humano e como ser humana que também sou, me olhem com um olhar de humildade. No que eu puder ser útil para vocês, acolha minhas pretensões. No que eu puder também vocês aprimorem. Mas o sentido da gente realmente aqui hoje é da gente crescer espiritualmente, certo? Então veja só. Bom, justiça versus legalidade, a questão assim voltada para a questão da cidadania. Eu acho que a gente não pode deixar de começar a falar nesse tema sem pegar etimologicamente o que significa essas palavras, esses termos, né? Então a justiça, se a gente levar em conta, a justiça ela deriva do latim, ela vem de justiça e ela significa um direito, uma administração legal. E essa palavra ela está intimamente relacionada ao que é justo, certo? Já em contrapartida, a legalidade, que também vem da questão do latim, deriva do latim, do termo legalis, né, de lex, e que está aí relacionada a tudo que se correlaciona a legere, ou no caso, lei, colheita, no sentido de colher, de juntar. Por outro lado, a cidadania, ela chega ao nosso entendimento, a nossa linguagem derivada do termo romano, que vem de civitas, que na verdade deriva na sua origem primeira do grego, quando tratava lá de polis. Bom, tendo feito essas considerações, vamos basicamente agora então adentrar o nosso tema. Bom, justiça versus legalidade. Se você olhar direitinho, desde os primórdios da lei, desde os primórdios do mundo, a gente vai ter a questão da justiça como um bem essencial, um bem maior, que ninguém precisa dizer o que é justo para a gente ter essa noção. Então todo mundo, mesmo com lei ou sem lei, a gente já sabe o que é certo, a gente já sabe o que é errado. Contudo, a questão da legalidade, ela vem realmente para disciplinar as regras sociais. E tanto isso é verdade, que se você avaliar direitinho também, desde a época da criação, na Gênesis, na Bíblia, você vai ver que a legalidade, ela foi inclusive criada antes mesmo do pecado existir. Então, quando Deus criou lá o universo, criou o paraíso, já disse ele, olha, aqui é permitido tais e tais e tais e tais e tais normas. Para quê? Para que se discipline aí a questão da convivência harmônica, né? E a cidadania, por seu turno, ela deriva dessas duas junções, dessas duas coisas, e impõe uma regra de bem viver, uma regra de conduta. Então, o que basicamente é uma cidadania? É a implicação dos direitos e deveres do cidadão para que dentro daquela coletividade a gente possa também viver em harmonia. Bom, mas e agora? O justo versus a legalidade. A gente sabe que muita coisa é legal, mas nem tudo na vida é justo, né? Se você pensar direitinho, por exemplo, matar uma pessoa em determinadas circunstâncias, isso é uma questão de justiça? Pode até ser, se for em legítima defesa. E aí, nesse caso também você vai ver que, apesar de ser uma norma reprimível, ela pode também ser legal. Por outro lado, você pode pensar assim também. Por exemplo, eu tenho um carro, eu pago por esse carro, mas eu primeiro preciso pagar ao governo para poder andar no carro que eu comprei. Mas depois eu ainda preciso pagar mensalmente por aquele carro, digo mensalmente, anualmente, uma taxa de licenciamento, se eu quiser também usar aquele carro. Mas ainda assim, se eu sofrer alguma violação decorrente daquele veículo que eu tenha, esse carro, que é meu, ele pode ser apreendido. E se você quiser ele de volta, você vai ter que pagar também as taxas do governo, né? E ainda pior, nós temos o direito de ir e vir, o direito de cidadania, né? O direito inerente da pessoa, o direito de ir e vir. Mas algumas vezes você, com esse mesmo carro, se quiser trafegar em determinados locais, você vai ter que pagar pedágio. Então, tudo isso é legal? Está na lei. Mas me diga, isso é justo?
Então, assim, outro aspecto, por exemplo, a gente pode levar em conta, e a gente está vivendo muito isso recentemente, é a questão, por exemplo, a gente está vivendo uma crise política, a gente está vivendo uma crise econômica, mas, sobretudo, a gente está vivendo também uma crise ética. E eu acho que o compromisso maior de todos nós, que temos um compromisso realmente mais assumido na sua profundidade, até com o seu próprio existencial, de construir a cada dia o bem, de ter esse compromisso com o bem, eu acho que cabe a gente, cada um isoladamente, ter algumas condutas para resgatar algumas dessas coisas que, assim, no nosso cenário atual está sendo colocado com muita frequência. E quando eu digo isso, gente, eu não estou falando de questão política, eu estou falando, por exemplo, da questão como está sendo posta as coisas e como a gente está vivendo no nosso país hoje. Então você veja, por exemplo, eu não posso me furtar deixar de falar um pouco da questão da legalidade relacionada à Previdência Social. A Previdência Social hoje virou uma questão de economia, né? Então, nós estamos em crise, nós temos muitos desequilíbrios orçamentários que deveriam ser reparados de outra forma, mas um bode expiatório tem que ser pego para então que se pague todos os males. E aí, por conta disso, gente, o que é que acontece muito? O que é que a gente está vendo com muita frequência no cenário jurídico relacionado à questão da Previdência Social? Medidas provisórias colocadas à torto e à direito para se cortar direitos do segurado, né? Quando, na verdade, o intuito maior realmente é somente fazer economia. Então, a própria legislação nossa diz, né? Medida provisória, ela é um artifício legal que eu posso usar, está dentro da legalidade? Tá, mas tem critérios para ser usado. Somente em caso de relevância e urgência é que a gente pode entrar com a medida provisória. Mas o que a gente vê é atropelo de relevância e urgência para se colocar medida provisória, para se tirar direitos resguardados da pessoa humana. Direitos que são direitos de cidadania, que estão lá no artigo 6º da Constituição. Previdência Social é um deles, direito à saúde é um deles. Então, o que é que a gente vê com muita frequência? Só para vocês terem assim, um reparo de basicamente como a coisa está ocorrendo. O que é que basicamente está acontecendo? Por exemplo, a gente mora eu tenho um escritório no interior, e no interior o que é que ocorre? As pessoas não têm a facilidade, gente, de conseguir médico direto com facilidade, não tem, certo? E aí se chega, por exemplo, a medida provisória e diz o seguinte: depois que você recebe a notificação, você tem um prazo de 5 dias somente para que você possa ali agendar o seu benefício e ter ali a sua incapacidade reconhecida ou não, para poder manter o benefício ou cortar. Esse segurado, que no prazo de 5 dias, a grande maior parte dos segurados, eles pertencem ao SUS, eles fazem parte do SUS. Eles vão ter realmente como conseguir provar essa incapacidade? Gente, não vai. Não vai. Isso é legal? É legal. É uma medida provisória que instituiu isso. Isso é justo? Não, isso não é justo. Isso penaliza uma vez, 2 vezes, 3 vezes, infinitas vezes o hipossuficiente da relação, né? Então, por exemplo, e além do mais, o que às vezes até choca é que essa pessoa não está somente fragilizada no campo da saúde ou no campo, por exemplo, da prestação jurisdicional. Ela às vezes está fragilizada, às vezes até mesmo por questão jurídica, que às vezes se coloca normas procedimentais tão difíceis de ser cumprida, né? Na justiça a gente tem algumas regras que, por exemplo, se você for entrar com ação judicial, mas a pessoa não tiver com aquele laudo ali de pelo menos 6 meses, não se entra com ação judicial. Lá vai a pessoa, além de ter sofrido aquela violação do seu direito lá na esfera administrativa, passa a sofrer também a mesma violação na esfera jurídica, quando na verdade ela foi lá buscar o seu amparo. Então isso é legal? A medida provisória prevê isso. Isso é justo? Não. Quer ver outra coisa? Por exemplo, ainda com relação a esse mesmo tema, o que é que acontece? As pessoas, elas vão, por exemplo, ainda marcar perícias, fazer agendamento de perícias. Você não encontra vaga em muitos postos da Previdência Social.
mas a lei previu que para cada benefício que peritos façam de revisão de benefícios de previdência, ele ganha um bônus adicional por cada perícia revista de R$60 em média. Então, o que acontece? O segurado, quando vai para a Previdência Social, não se encontra vaga com facilidade, porque os peritos estão ocupados num regime de produtividade, fazendo perícias de revisão, cortando os benefícios. Então, mais uma vez o que eu pergunto, isso é justo? Não, mas é legal, né? E com isso eu quero dizer para vocês que a nossa cidadania, seja ela nos 3 aspectos que a nossa Constituição permite, que a nossa Constituição, nas 3 vertentes da cidadania que a nossa Constituição prevê, está totalmente violada, né? E aí cabe, por exemplo, o compromisso, por favor, obrigada. E aí cabe o compromisso de cada um de nós, né, que tem o interesse realmente de resgatar essa questão de cidadania, de fazer a nossa parte. E isso hoje eu estou fazendo aqui com vocês, como faço frequentemente em muitos municípios por aí, faço em igrejas também, porque eu acho que o povo precisa saber o que está acontecendo, certo? Bom, mas assim, voltando assim um pouco mais à questão de uma forma mais ampla, ainda o que eu falava, a questão da justiça não se precisa se ter muito melindre para saber o que é justo, né? Porque é uma questão posta ainda na questão antes mesmo do positivismo, que é a norma elaborada, aquela norma da legalidade que está disciplinada, as regras que podem e as regras que não podem. Mas assim, e eu gosto de citar nesse aspecto, inclusive, Marcos, tem uma peça, né, famosa chamada Édipo Rei, Sófocles, que fala de Antígona. E Antígona conta essa história, né, Sófocles conta essa história, que Antígona, ela teve 2 irmãos que foram mortos um contra o outro. Os 2 se mataram porque o pai, antes de sair do trono, disse: vou estipular aqui entre vocês um regime de rodízio para oportunizar todo mundo ter o poder e ser também as pessoas poderem, assim, ser administradas por pessoas diferentes. Mas conta a história que um dos irmãos, ele simplesmente na hora de dar o trono, ele não quis. O outro então partiu para a cidade mais vizinha, mais próxima, e ali formou uma rebelião. E os 2 irmãos então se atracaram e se mataram mutuamente, um pela espada do outro. E aí o que é que acontece? Quando Creontes, que é o tio, assume o poder, dá ao que ficou um funeral decente, e ao que saiu em rebelião, ele deixa então esse para ser pego lá deixa desterrado, que para o grego seria a coisa pior que existia na humanidade, era um ser humano não ser sepultado, porque ele tinha todas as crenças que a pessoa ia para o paraíso, cumpria a sua trajetória pós-morte somente se fosse sepultado. E o que acontece é que para esse Creonte não dá. E fica aí 2 irmãs, Antígona e Ismênia, e Antígona diz: não, eu vou dar um sepultamento a meu irmão. Ele baixa um decreto e diz: quem violar a lei do rei vai ser morto também. E quando ela diz finalmente: eu vou violar a lei do rei, porque isso é contra a justiça. Existe o seu decreto que estipulou, mas existe uma lei muito maior, que é uma lei suprema, que já existia aqui antes mesmo de você chegar e pegar a sua pena e baixar esse decreto. Então eu vou ser morta, e ele disse: vai ter que ser morta mesmo, porque a lei que vale para todo cidadão vai ter que valer também para minha sobrinha. E ele executa então Antígona, mas ela não deixa de dar um sepultamento ao seu irmão, fazendo aí no caso então valer preponderantemente a questão da justiça. Outro dia também a respeito dessa questão de você ser incriminado, de você ser ultrajado, eu até falei numa das minhas palestras, nesse exemplo que eu dei, a questão do ser justo, né? E eu dei o exemplo de Cristo, quando na ocasião em que a mulher pecadora vem até ele
E diz a palavra que ele simplesmente abaixou e começou a escrever, né? Então se sabe ao certo, porque a palavra não diz, o que de fato ele escrevia. Algumas pessoas dizem, Cristo escrevia os pecados, né? Mas alguns estudiosos dizem mais. Eles dizem que na verdade Cristo não escrevia os pecados. Ele estava escrevendo o nome de todos aqueles que estavam com a pedra na mão. Porque segundo os estudiosos, assim que ele começou a escrever, pedra por pedra foi caindo, pedra por pedra foi baixando, né? E se ele de fato estivesse escrevendo os pecados, certamente alguém ia contestar pecado A, pecado B, mas como ninguém contestou, simplesmente as pedras caíram. E adultério não é um crime que se comete sozinho, né? Cristo, quando levantou-se, disse, mulher, cadê os que te acusam? Quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra, né? E ninguém teve coragem de jogar pedra alguma. E ele disse, cadê os que te acusam? Então, se ninguém te acusou, também eu não te condeno. Vai e não peques mais, certo? Então, essa é uma das passagens que eu acho assim, de uma justiça enorme, de você procurar, porque inclusive nessa passagem, dizem alguns estudiosos que se tratava de uma armadilha que os fariseus tinham armado para Cristo, para ver se ele realmente era tão justo quanto dizia que era, né? Então, por exemplo, se você permitir que seja apedrejada a mulher, você está respeitando a lei de Moisés, você está cumprindo a lei, mas ao cumprir a lei, você não estará sendo justo, porque você diz nos seus discursos que a gente deve oferecer a outra face. Então, se tratava realmente de uma questão de que estavam querendo testar o Cristo, né? E ele, nessa sabedoria que lhe é peculiar, ele então defendeu, não deixou de demonstrar o que era justo, de uma forma apaziguadora, de uma forma realmente como o Cristo sempre propõe, né? Outra questão também relacionada à questão da justiça, questão também de legalidade, que eu acho interessante, é uma outra passagem que o próprio Cristo nos fala dos samaritanos, né? E ele conta aquela passagem, a parábola, de que vinha certo homem descendo lá, e aí foi pego pelos ladrões. E ao ser pego pelos ladrões, passou primeiramente um que era da religião igual, teve pena, mas foi embora. Passou um outro que era um sacerdote, que deveria ter o direito de acolhida e que não deu. E por último passou o outro que era da religião totalmente rival, totalmente contrária, de leis totalmente adversas uma religião com a outra, de pessoas que realmente viviam se degladiando pela religião, né? E então diz a palavra que esse último, sendo provavelmente o que menos deveria acolher, foi de fato quem o fez, né? E aí Cristo pergunta, quem desses três foi o mais justo? Quem desses três aqui foi realmente o mais humano, né? O mais... E aí era isso justamente o que ele diz, porque na verdade ninguém nos instituiu o juízo certo ou errado da vida alheia. Ninguém nos instituiu o juízo certo ou errado da vida alheia. Mas assim, e é isso justamente que ele quer demonstrar nessa passagem, né? E aí, voltando um pouco à questão da cidadania, a gente vê no nosso dia a dia, frequentemente, normas sendo assim, vilipendiadas, no caso da Previdência, conforme eu já disse, a gente tem corriqueiramente, ainda ontem, nós estivemos na OAB, junto com várias instituições. No caso, nós tivemos o Ministério Público Federal, nós tivemos a Defensoria Pública da União, a própria OAB, o próprio Judiciário, e nós implantamos ontem o Fórum Interinstitucional, ou seja, juntando todos os atores dessa cena política para tentar, gente, buscar realmente uma questão de mais justiça para essas pessoas. Vocês não têm dimensão de como vive, assim, ao relento do justo e agora com aval, com a chancela dessa legalidade desmedida, esses segurados da Previdência. Eu costumo até falar, voltando um pouco a essa questão da legalidade estrita,
né, da pessoa que, por exemplo, está ali com um laudo que tem que ser apresentado num período de 6 meses. Mas se o laudo dela, por exemplo, estiver dentro de 6 meses, 5 dias, ela já não vai mais poder ter acesso à justiça se não for para procurar um médico, fazer novos exames. Essas pessoas, elas não conseguem. Tem exigências, por exemplo, para você entrar dentro da justiça, e isso são normas internas, normas de procedimento, em que você, por exemplo, precisa obrigatoriamente comprovar sua residência. Isso implica em dizer o quê? Que aquele cidadão que está lá morando na rua vai ficar desassistido porque não tem comprovante de residência? Né? E aí era justamente isso que a gente questionava ontem. Isso fere a cidadania. Isso está dentro das normas de vocês, mas não há razoabilidade nenhuma. Nenhuma. Né? Eu não posso, por exemplo, e aí eu costumo sempre, eu falo sempre um caso que até meio que laboratório, não digo o nome, é claro, mas era um caso de um cliente que morava no interior e por conta dessa exigência de ter que demonstrar aquele laudo exatamente com aquela data prevista, eu me lembro que o laudo que ele nos trouxe era um laudo que tinha uma data que era, dizia lá o município, dizia a data lá, por exemplo, 2010. E ele, porque realmente não conseguia de forma alguma ir para médico, ter acesso a um médico que lhe desse um novo laudo, ele puxou a perninha do 10 e fez um 6. Nós entramos com a ação, mas por infortúnio, o juiz viu que na verdade era um processo prevento e no caso já existia um processo anterior com base naquela questão ali. E quando foi fazer um print da tela, viu exatamente que era o mesmo laudo. E como era uma violação de documento público, nós tivemos que ir responder processo no Ministério Público Federal e estamos lá na Polícia Federal respondendo processo por causa disso. E como eu não sabia, porque realmente vocês haverão de convir comigo que entre um 10 para puxar uma perninha de um 6, eu acho que só um perito muito, né, não é uma assinatura que qualquer um possa ver que houve uma alteração, é simplesmente um traço, que é difícil de se configurar, difícil de você investigar. E quando eu chamei, ele desesperado veio e me contou o caso. Ele disse: doutora, eu fui obrigada a fazer isso porque eu não tinha como ir para médico, não tinha como pagar, meus filhos estão passando fome e a minha mulher estava num desespero tamanho que ela se incendiou em frente a meus filhos e hoje eu estou desempregado, doente. E eu tenho um dos filhos que passa 24 horas por dia em pé, virado numa quina de parede. E aí você veja assim, cadê a cidadania? Né? Então é o tipo da coisa, exatamente, cadê a justiça nesse caso? Né? Então cabe a gente, por exemplo, atores da lei, atores atuantes que estão aí nesse cenário, buscar realmente uma melhor proposta, porque, gente, na Constituição está escrito, o direito do cidadão é para todo mundo. Mas existe direito de cidadania para todos? Não sabe o que eu sempre falo, até aqui dentro da FACHESP, por exemplo, no caso a gente é privilegiado que tem a FACHESP. Mas muitas vezes eu vejo assim, parece que quem pega o papelzinho da gente, o processo da gente é um robô. Exatamente. Não é um ser humano. Exatamente. É uma das coisas, eu estou assim, atualmente fazendo os cursos de sustentação oral, ensinando realmente os alunos a aproximar o juiz do caso. Porque é exatamente o que você diz. Para o judiciário, o que é que chega para ele? Uma ementa e um número do processo. Então, a sustentação oral, eu penso que é o último recurso que você tem para aproximar o juiz do caso. Então, chegue lá, dê nome. Olha, eu venho aqui falar do seu fulano, da dona Cicrana, que tem tantos anos, que está doente, que mora na rua tal, aproxime. Geralmente, gente, isso dá uma saculejada, porque não tem quem não se comova, apesar, por mais ruim que você seja, por mais legalista que você seja, eu acho que não tem quem não se comova com a situação de uma pessoa que realmente está passando por necessidade, que tem o seu direito ali, que a gente sabidamente, socialmente, pelas mídias sociais e pela própria mídia televisionada, a gente vê todos os dias o quanto está sendo ultrajado. Então,
é um recurso bom para a gente dar uma sensibilizada na questão da justiça. É como se, nesse caso que você falou, para mim, eu entendo assim, ele agiu em legítima defesa, só que não foi na esfera penal. É como eu estou dizendo, né? Foi justo, foi legal. Nem se você analisar nesse caso, nem foi justo, nem foi legal e principalmente, gente, foi contra todos os direitos garantidos na Constituição, que prevê ali a questão da cidadania. Questão de desespero, como a gente costuma ver muitos por aí, na questão, por exemplo, jurídica relacionada a esse aspecto, sobretudo da Previdência. Então, assim, eu acho que é o papel da gente, certo? Porque hoje, a questão que está relacionada à cidadania, a gente virou um produto, né? A Constituição diz, está lá, todos têm direitos e garantias, são iguais perante a lei, são iguais mesmo? Não são iguais mesmo, não são iguais mesmo. Até bem pouco tempo a gente viu, por exemplo, que se algemava pessoas quando elas sequer ofereciam resistência nenhuma, mas se algemava pessoas e só recentemente, quando um grande político influente que pode pagar um advogado bom para fazer um bom arrazoado, disse excelências no STF, não se precisa, a pessoa não está apresentando resistência, a pessoa não quer, na verdade, ela quer colaborar com a justiça, e aí sim, só depois disso, depois de 120 anos as pessoas sendo algemadas, foi que o Supremo de repente disse não, de fato não precisa, só se apresentar resistência, mas se não apresentar, não precisa resistência, não precisa mais algemar. Foi preciso realmente ter uma pessoa importante para que de repente a justiça pudesse se valer, né? Pudesse aflorar, porque na verdade ela já existia, só não se era reconhecida. Então hoje a gente tem que ver que direitos, deveres, a nossa cidadania, ela está em xeque, certo? E ela está em xeque sobretudo porque nós viramos coisa, nós vivemos numa sociedade de mercado, né? Então hoje você não é mais cidadão. Hoje, se você ligar, por exemplo, você é um usuário, né? Você é um usuário, você é um protocolo, você é um usuário. Então, assim, os direitos inerentes à pessoa, eles estão realmente sendo colocados em xeque, né? Então, direitos elementares, como de ir e vir, esses direitos, por exemplo, direito de previdência, que eu disse, está no artigo 6º da Constituição, são direitos fundamentais. Aquela pessoa já não recebe nada nem do seu empregador, nem recebe nada da Previdência. Já não pode, por exemplo, ir para um SUS. A gente está a esse propósito, veja só, no cenário jurídico e legal, o que é que está acontecendo com relação a isso. Você verifique que, por exemplo, uma pessoa entra com um pedido, hoje em dia o INSS é todo digital, você entra com um pedido administrativo, mas porque foi dada uma medida provisória em que cada servidor daquele, para analisar um processo, vai ter que ter um bônus de R$59, que isso foi publicado recentemente, ainda esse ano, não me lembro exatamente o mês, mas só começou a vigorar a partir agora desse mês, do início desse mês. Né? A norma já entrou em vigor já no início do ano, não sei exatamente o mês, mas só começou a vigorar essa questão do bônus para análise agora no início desse mês. Certo, mas e aí, o que é que isso ocorre? Ocorre que todos os processos que se deu entrada estavam parados porque essa gratificação ainda não estava sendo implementada. Esse mês começou a implementar ela, começaram a se receber, os processos começaram a andar. Né? Então, uma coisa que a legislação já prevê, olha, o servidor, ele tem por direito, obrigação de fiscalizar os direitos, porque aquele direito que é dado ali é um direito, gente, que sai do bolso da coletividade, sai do bolso da sociedade. Então, eu não preciso pagar para alguém fazer um trabalho que ele já é pago para fazer. Mas o fato é que foi colocada a lei, certo? Foi implementada agora a questão da gratificação e depois disso, então, todos os processos começaram a andar. Mas nesse interregno, eu tenho processos, por exemplo, temos processos desde novembro, outubro do ano passado,
o segurado não está lá sem receber nada. Porque não tem esse indeferimento administrativo. Porque o Supremo Tribunal decidiu, enquanto você não for negado na via administrativa, você não pode recorrer ao judiciário. Como eu não tenho a negativa administrativa, o judiciário não acolhe a minha pretensão. Isso é legal? É legal, foi decidido. Mas isso é justo? Não, isso não é justo. Isso ultraja o meu direito de cidadania, ultraja o meu direito de cidadania. Lá do artigo 6º, direito de ir, direito, né, de alimentos, direito à saúde. Então, verifique vocês qual é o nosso cenário realmente. E eu trago essas questões, principalmente jurídicas, gente, vocês até me perdoem, eu gosto de filosofia, eu gosto de sociologia, mas eu não posso realmente, vocês veem que o discurso de um advogado, até pela prática diária, é um pouco viciado mesmo. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é as nuances do dia a dia do que a gente está vivendo, a questão do justo e do legal, né? E nessa questão, como as coisas andam divorciadas, né? E recentemente eu estava na sustentação oral e eu até disse para o juiz, né? Eu disse, olha, nós sabemos que entre o justo e o legal há uma distância muito grande. Uma coisa é ser justo, outra coisa é ser legal. Eu dei exemplos aqui agora há pouco, né? Há uma distância muito grande, eles andam muito divorciados. Mas eu, na ocasião, até falei para o magistrado. E eu disse, para quem acredita, para quem crê, abaixo de Deus, para vossas excelências, para decidir sobre a vida de um ser humano. E às vezes eu vejo aqui, me frustro bastante vendo aqui a vida do ser humano ser colocada dentro de um artigo de lei. Quando Aristóteles, em Ética Nicômaco, falava da questão da justiça, ele falava da questão, por exemplo, da equidade. Porque nem todas as situações previstas na nossa coletividade, gente, ela cabe dentro de um artigo de lei. Você tem que adequar aquilo ali, né? Então, por exemplo, se eu chego hoje e digo assim, uma pessoa só tem direito a um benefício por incapacidade, por exemplo, se você ficar incapacitado para suas atividades habituais por um período superior a 15 dias, essa pessoa tem AIDS, vai para o médico diz assim, não tem. Ela está doente, mas não está incapaz. Uma coisa está doente, outra coisa está incapaz. Eu, por exemplo, sou doente. Não pareço, mas sou. Sou hipertensa, tomo remédio todo dia, mas não sou incapaz, certo? E aí apareceu um iluminado, certos juízes mais iluminados, que disseram o seguinte, gente, embora não esteja essa pessoa incapacitada, ela tem certamente uma incapacidade social que deve ser avaliada. Então, nesse caso, mesmo que a perícia diga que ela não está incapacitada fisicamente, eu devo analisar qual a idade dessa pessoa, onde que ela mora, qual é a circunstância que ela vive, no local que ela habita. É possível, porque AIDS é uma doença altamente estigmatizante, é possível que essa pessoa consiga trabalho, sim ou não? Então, observe você que nesse caso específico, se destoou da questão legal, se deixou a questão legal um pouco para lá e se privilegiou realmente a questão da justiça, né? Apesar disso, a gente encontra resistência também nos entendimentos dos magistrados, né? Nem todos acolhem essa pretensão, mas a gente já viu que tem pessoas sensíveis que conseguem unir ali o útil, não o útil ao agradável, mas eu digo, ser mais equânime, né? Nessa questão da justiça. Porque se a gente for analisar rigor a rigor o que é certo, o que é errado, a gente vai encontrar normas aí absurdas, né? A gente, quando, dando exemplo, por exemplo, de legalidade, e voltando um pouco àquilo que eu falei anteriormente, quando o próprio Criador já estipulou lá as regras para a gente poder viver em harmonia, a gente teve naquela ocasião, depois de algum tempo depois daquilo, nós tivemos, por exemplo, grandes legislações que vigorou durante muito tempo, que até hoje a gente tem resquícios, né? A gente tem, por exemplo, talvez o mais famoso, a codificação, o Código de Hammurabi, né, que era, inclusive, um código legal utilizado por um rei bastante justo. Era um rei sumério, um rei bastante justo, né? Um rei que privilegiava muito os direitos do cidadão,
tinha uma preocupação muito grande com a questão da cidadania e da convivência. Dizem, inclusive, que ele era uma pessoa que se preocupava muito com a questão, por exemplo, de rios, para que realmente aquilo não interferisse na questão de alimentos da população, né? Mas lá também tinha uma coisa, que era a lei de Talião, era olho por olho, dente por dente. Então, se você, de repente, cometesse o mal, você estava ciente que aquele mal voltaria-se contra você. E voltaria-se por uma própria imposição do homem, né? Porque hoje, na questão da justiça, já me encaminho aqui para o final, na questão da justiça, nós sabemos, e como eu falei agora há pouco, que é justo, não se precisa muito discurso, muita descrição do que é justo. O ser humano já tem no seu íntimo, parece que impresso a ideia da justiça por si só. E a gente tem um pouco isso de dizer o seguinte, olha, um dia a justiça, né, aqui se fez, aqui se paga, retorna. E eu digo sempre, um instantinho já, e eu digo sempre porque eu fui criada, meu pai, ele adorava filmes de faroeste, né? E eu acho que para todo ser humano a gente tem um pouco isso, né? O ser humano, ele só duas coisas descontenta e contenta o ser humano quando uma grande justiça é feita. A primeira é a realização da justiça e a segunda é a realização da vingança. Meu pai preferia a vingança, ele adorava filme de faroeste, então para ele, se você fez, tem que pagar daquele jeito, a lei de Talião, né? Eu já privilegio mais a questão da justiça, mas sendo de um jeito ou do outro, o caminho que você escolher, a gente sabe que tudo se resume nessa questão, né? Aqui se fez, aqui se paga, a gente planta, colhe o que planta, né? Então, o senhor quer fazer alguma pergunta? Não, complementando um pouco quando você estava falando, na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, especificamente, tem uma pergunta que é assim: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta dos Espíritos, na consciência. Está vendo? Exatamente. Eu finalizo aqui, deixa eu deixar somente essa que é na verdade uma citação de Rodolfo Oniergue, quando ele diz o seguinte, na verdade, o fim do direito é a paz, e o meio de atingir esse direito é a luta. Mas o direito não é uma simples ideia, o direito é uma força viva. Por isso que a justiça, ela sustenta em uma das mãos uma balança, e com uma balança com que pesa o direito, enquanto na outra, essa mesma estátua da justiça, ela segura uma espada, por meio da qual ela se defende. A espada sem balança, ela é uma força bruta, e a balança sem espada é a impotência total do direito. Uma completa a outra, e o verdadeiro estado do direito só pode existir quando a justiça brandia a espada com a mesma habilidade com que ela manipula a balança, certo? E aqui eu me despeço de vocês. Se tiverem algum questionamento que eu possa ajudar, eu estou à disposição. Muito obrigada. Que hora difícil. Eu me levantar dali para dizer a ela, pedir para ela silenciar, pelo amor de Deus. Não podemos dizer que isso não foi uma palestra espírita, né? Com certeza, não tem como dizer que não foi. E eu ganhei um presente. Aliás, dois. A Andréa voltou e receber uma criatura dessa. Eu estava sintonizado nela ali, vocês me permitam, com todo respeito. E ela é uma pessoa bonita, não é? Com certeza. E eu olhando dali, ela ficou mais bonita ainda. Transfigurou o rosto dela. Ela tem um particular que parece que ela está sempre sorrindo. Transfigurou o rosto dela. Não foi a mesma pessoa. Você teve uma assistência
A emoção está chegando aqui. Você teve uma assistência fora do comum. Você já é uma pessoa centrada, equilibrada, me transmitiu isso. Mas você teve uma assistência espiritual dos espíritos daqui, capitaneados por Ares de Lacerda, para que você fosse muito bem sucedida. Um momento só você gaguejou, nem titubeou. Você trouxe para a gente informações de uma beleza e de uma profundidade que me comoveu. Deus lhe abençoe, multiplique os seus dias aqui no corpo de carne, para que você continue com essa posição, tá? Que gera tranquilidade, luz e paz. Pode ter certeza disso. Muito obrigado mesmo. Namastê. Namastê. Talvez porque não foi eu que falei, falaram por mim, porque embora sem professar, assim, com a frequência que vocês têm, mas eu tenho uma simpatia muito grande, e no meu trajeto de lá para cá eu fazia orações pedindo realmente que os bons espíritos comigo estivessem. Então realmente é um compromisso, né? E eu agradeço. Marco Polo, ele também tem algo a dizer aqui. Pessoal, esse tema não foi escolhido de forma fortuita. Como eu recebo muita intuição, eu convidei a doutora Núria para vir aqui. Ela perguntou qual o tema. Aí eu disse, qual o tema? Eu não estava nem preparado, eu queria que ela manifestasse. E passou na minha cabeça justamente isso. Justiça e legalidade. Aí expus e ela obviamente acatou. Mas eu não estou querendo apenas elucidar a causa primária pela qual foi definido o tema. Eu estou aqui para enaltecer a pedagogia e a graciosidade com que ela expôs, porque isso daí para mim traduz o exercício da empatia. Então não basta se saber, é fundamental você ser empático. Ela expôs como se fosse um espírita que já tem uma vivência e uma loquacidade para expor a temática, a literatura espírita, conjugado com a jurídica. Ela fez aquilo que eu já venho pedindo, evocando sutilmente a vários colegas que são advogados, que são espíritas, que façam uma temática conjugando a relação intrínseca disso aí. E sem eu abordar essas nuances, ela deu o recado, muito bem, obrigado, com aquilo que há muito que eu queria. Entendeu? Parabéns, agradeço com muito carinho. Mais uma vez, né? Fico muito feliz. E eu lhe convido agora para a melhor fatia do bolo, você fazer a prece, pode ser? Senhor meu Deus, Deus e Pai soberano, estivemos aqui reunidos, Senhor, para falar o Teu propósito, para falar, Senhor, para todas as pessoas que são agentes na sociedade, para que não se conformem somente, Senhor, com a questão posta, mas que lute pelos direitos daqueles menos favorecidos. Eu te peço, Senhor, no dia de hoje, sobretudo, meu Pai, sobretudo, muita humildade. Que todas as palavras ditas aqui ao meu respeito sejam por obra e graça daqueles que por mim agiram no dia de hoje. E eu peço que hoje todos retornem ao seu lar de uma forma harmônica e que sejam todos felizes com a mensagem que hoje aqui foi propagada. Que assim seja. Que assim seja. A gente só tem que agradecer mais uma vez, Núria, e que você leve para o seu lar, junto aos seus, seu local de trabalho, no meio da rua, muita paz, muita luz, muita tranquilidade.